Primeiro, a minha pesquisa foi sobre a Igreja Presbiteriana, mas isso não ocorreu só na Igreja Presbiteriana. Isso foi, na realidade, um padrão das igrejas evangélicas, né? Das igrejas, seja do grupo do protestantismo tradicional, histórico, como alguns chamam, protestantismo missionário, e mesmo o protestantismo de imigração, né, como a Igreja Luterana e tal. Então, presbiterianos independentes, metodistas, batistas, todos deram apoio oficial, alguns de forma mais pronta, outros não, mas todos acabaram dando esse apoio. Os militares usaram os protestantes como uma massa e nem seria massa, né? Porque não era massa, né? Mas como suporte ideológico, né? Para dar um suporte ideológico. E muitos protestantes estiveram, sim, ocupando um ou outro cargo e tal. E isso aparecia nos jornais, né? Em edições do Jornal Brasil Presbiteriano. Né? Por exemplo, quando uma família tradicional do presbiterianismo, que é a família Gueiros, né, teve um governador do Maranhão, né? Do Maranhão ou do Pará? Do Maranhão ou do Pará, me fugiu agora. Está lá no livro. Que era presbiteriano, tal, então foi saudado. Aí depois teve um que foi aquela eleição indireta, tal, o governador do estado da Guanabara, que era também de família presbiteriana. Então isso era noticiado no jornal, né? Mas, em geral, eu acho que os presbiterianos, eu nunca pesquisei isso muito mais a fundo, mas eu tenho a impressão que se alguns esperavam um retorno maior, eles, em geral, não receberam. Agora, a participação de alguns presbiterianos em momentos ou em organizações públicas antecede ao governo militar. Então, a gente tem, por exemplo, nos anos 50, um pastor lá da Igreja do Rio, que foi presidente do Supremo Conselho da Igreja, que é o Benjamin Moraes, que faz parte do Conselho Nacional de Educação, lá dos anos 50. Então, ele... e é antes da própria ditadura. Então, a gente tem, eventualmente, alguns participando. E isso não era vedado, né? Era até sugerido que os presbiterianos fizessem isso. E aí entra essa questão do posicionamento liberal. Né? O liberalismo, não o liberalismo teológico, né? Eu sempre explico bem isso, mas o pensamento liberal, as liberdades individuais, né? Esse pensamento ideológico, filosófico das liberdades individuais. Então, esse pensamento liberal deu suporte ideológico para o protestantismo que chegou no Brasil, seja presbiteriano, batista, metodista, todos eles, né? E por isso mesmo é que eles apoiam o golpe militar. Porque o golpe militar foi feito contra um inimigo comum, né, que é o comunismo. Ora, o que o comunismo ia fazer? Ia acabar com as liberdades, né, ia acabar com as igrejas, fechar as igrejas, etc. e tal. Então, nós temos que lutar contra esse inimigo comum.